Olá, tenho aqui para vos mostrar alguns dos mais recentes lançamentos da Yala dos Livros aqui em Portugal. Tenho aqui Ava, 48 horas na vida de Ava Gardner, e foram 48 horas muito loucas. E depois tenho aqui também para vos mostrar O Abismo do Esquecimento. Eu adorei esta banda desenhada. Definitivamente, esta banda desenhada vai mexer com o vosso coração. Fiquei agradavelmente surpreendido. Pensei que seria uma obra tanto quanto autobiográfica, a contar aqui um acontecimento real, a Guerra Civil Espanhola, mas saí daqui com um nozinho no coração. Definitivamente uma banda desenhada que transmite muito bem os horrores de uma guerra e pessoas denunciarem-se umas às outras, fuzilamentos, as famílias a tentarem identificar as pessoas que foram fuziladas, a bondade de um coveiro. É uma grande viagem esta banda desenhada e eu fiquei muito surpreendido. Adorei esta banda desenhada. Definitivamente saltou aqui para o meu top de lançamentos do ano de 2024. O Abismo de Esquecimento. Se vocês querem uma obra poderosa, uma banda desenhada poderosa, está aqui. Vocês encontram em baixo no link, um link para comprarem cada um destes álbuns com desconto. E como habitual, antes de avançar, vocês não se esqueçam de ajudar, dar o like neste vídeo se ainda não fizeram, subscrevam este nosso canal de YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, manga, banda desenhada e videojogos. Aqui estão eles então, dois dos mais recentes lançamentos da Yala dos Livros aqui em Portugal. Ava, 48 horas na vida de Ava Gardner, e este espetacular, eu adorei, O Abismo do Esquecimento. Como vocês podem ver, a Yala dos Livros é excelente na construção de livros. Vou-vos só mostrar aqui um volume mangá para vocês terem uma comparação de tamanho de álbum, porque a maior parte do pessoal que assiste este canal é colecionador de mangá. Como vocês podem ver, obras maiores que o típico volume, principalmente aqui o Ava. Aqui o Abismo de Esquecimento opta aqui por um formato diferente. E lá está, da primeira vez que eu tive contacto com o Abismo do Esquecimento, pensei, ok, será que é uma coisa assim mais alternativa? O formato é diferente do habitual? Surgiu aqui alguma dúvida do que é que este abismo, o Abismo do Esquecimento, nos pode oferecer? E claramente fiquei rendido aqui à história aqui do Abismo do Esquecimento. Está espetacular. Isto é uma excelente obra. Se vocês, por exemplo, quiserem oferecer a alguém, é excelente. Não se vão arrepender. Definitivamente uma obra poderosíssima. E mais um comprovativo em que este formato, a banda desenhada, consegue ser um excelente veículo de educação e também de sensibilização. E eu acho que é o que isto é. O Abismo do Esquecimento é um exercício de cidadania, um exercício de contar a história, de dar a conhecer a história às pessoas e também de sensibilidade, de nos preocuparmos com o próximo, de termos as nossas próprias diferenças, mas conseguirmos conciliar. E também os poderosos laços da família. Temos aqui muita coisa, muitos sentimentos condensados nesta pequena, não é tão pequena quanto isso, mas são bastantes páginas, nesta obra, aqui com este acabamento espetacular dela, dos livros, aqui com a lombada, aqui muito... Não sei se a câmera vai conseguir focar. Conseguiu. Com esta lombada aqui em tecido, o nome dos autores, o Abismo do Esquecimento, aqui o logo da Yala dos Livros. A câmera consegue captar aqui em 4K perfeitamente. Aqui a textura do tecido está espetacular. Eu elogio sempre a Yala dos Livros, para mim dos melhores em Portugal no que toca à qualidade de construção de um bom livro. Gostei muito e fiquei agradavelmente surpreendido aqui com O Abismo do Esquecimento de Paco Roca e Rodrigo Terraza. Mostrar-vos só aqui algumas páginas enquanto acabo por ler aqui a sinopse. Lá está, neste formato mais alongado fica sempre um bocado mais difícil mostrar-vos as páginas todas. Se calhar vou focar só aqui neste lado para vocês verem melhor. Então o que é que nós podemos ler aqui na descrição deste O Abismo de Esquecimento, publicado aqui em Portugal pela Yala dos Livros? A 14 de setembro de 1940, 532 dias depois da Guerra Civil Espanhola ter terminado, José Celda e outros 11 homens foram fuzilados pelo regime franquista em Paterna, Valência. E com eles,
enterrado numa vala comum. Após mais de 7 décadas e depois de um percurso longo e conturbado pelos meandros burocráticos e políticos de um país que convive mal com a memória do seu passado, Pepica, filha de José, agora com 80 anos, tinha 8 quando o pai foi morto, conseguiu finalmente localizar e recuperar os seus restos mortais, para assim restaurar a sua dignidade. Na batalha pessoal que Pepica Sella travou contra o esquecimento, o papel de Leôncio Badia foi decisivo. Naquela época, Leôncio era um jovem republicano que, depois de sair da prisão, se viu condenado a trabalhar como um coveiro no cemitério da cidade. Obcecado pelo sentido da vida e pela ordem do universo e pondo em risco a sua própria sobrevivência, colaborou secretamente durante anos com as viúvas dos fuzilados para permitir a posterior identificação dos seus corpos e enterrando-os de forma mais digna possível. Em Abismo do Esquecimento, Paco Roca viaja ao passado para recuperar, juntamente com o jornalista Rodrigo Terraza, que desempenha um papel importante na documentação e contribuição de ideias, a história real de Leôncio e José, exemplos das dezenas de milhares de espanhóis que foram violentamente fuzilados após o fim do conflito em Espanha. Acompanham também a luta de Pepica Sella, num intrincado e comovente labirinto que tenta desvendar as contradições de um país que parece desprezar a sua memória. Lá está, história sobre a Guerra Civil Espanhola. Fiquei muito comovido, não só com a história desta senhora que procura os restos e dar um enterro digno ao seu familiar, mas também aqui com a história aqui do coveiro que arriscou a sua vida. Ele chegou mesmo a ser preso para secretamente guardar alguns restos para entregar às viúvas, deixá-las entrar num cemitério às escondidas, sem ninguém se aperceber. Uma pessoa com um coração puríssimo, aqui está ele, que fez de tudo para ajudar e dar algum conforto às vítimas, às viúvas, às famílias das pessoas que acabaram por ser fuziladas. E lá está, ele acabou por ser preso, se fosse por muito pouco de ir para o lugar das pessoas que acabam por ser fuziladas. E a própria banda desenhada é um exercício de história que acaba por contar, se calhar esta parte da história de Espanha, que a maior parte das pessoas acabou por não aprender ou não sabe que acabou por acontecer, esta barbárie destas pessoas que acabaram por ser fuziladas. E aquele aperto no coração das pessoas fora do cemitério, a verem chegar os corpos dos seus familiares. Será que os seus familiares estão ali entre aquele molho de corpos que acabou por ser descarregado no cemitério? Será que se vão conseguir despedir dessas pessoas? Esta obra é super comovente. É pesadíssima. E depois, lá está, conta as várias perspectivas. Conta a perspectiva presente das pessoas, dos familiares, do pessoal que está a fazer arqueologia, do pessoal que está a exumar os cadáveres, conta a história da perspectiva das viúvas, conta a história da perspectiva das pessoas que estão encarceradas e que aguardam o fuzilamento, conta ali no início da história a história das pessoas que vão matar as outras pessoas, dos soldados que muitos deles, sem saber, foram confrontados com aquela ideia de ter que matar outras pessoas. Poderosíssima a mensagem, aqui esta parte aqui de uma pessoa a ver o seu familiar ser assassinado. Não vos quero dar aqui grandes spoilers. Isto é... Foi daquelas bandas desenhadas que aqui em determinados momentos começou a surgir aquele suor nos olhos. É potentíssimo aqui esta banda desenhada. É um bocado difícil encontrar adjetivos. E depois na parte final, vocês encontram aqui no epílogo, excelentemente bem escrito, a Pepica Sella, aqui com o seu familiar que foi fuzilado, ela que já tinha 81 anos, 81 anos, se eu não estou em erro. Vemos aqui isto. Isto aqui são umas garrafinhas que o coveiro escondia com pertences e com a mensagem, o nome das pessoas e de onde é que elas eram e a idade, para mais tarde ele já adivinhar no futuro que alguém iria escavar aquelas valas comuns e iam tentar dar um enterro adequado àquelas pessoas. Então o que é que ele fazia às escondidas? Este coveiro espanhol escondia estas mini garrafinhas nos corpos com o nome das pessoas, que é para mais tarde, muitas décadas depois, estas pessoas poderem ser identificadas corretamente, os seus restos serem entregues às famílias para poderem fazer finalmente o luto e serem pessoas enterradas como deve ser e não ao molho numa vala comum. Vocês veem aqui este herói, o coveiro Leôncio Badia, o humanista coveiro republicano. Este tipo,
coração enorme. Aqui o local, uma fotografia do local onde as pessoas foram fuziladas, lá em Espanha. Basicamente colocavam aqui 8 pessoas, fuzilavam-nas, elas nem aqui deitadas, traziam mais outras 8 pessoas e eram fuziladas novamente. E com julgamentos feitos em cima do joelho, tipo, este colaborou com este grupo de pessoas, é para fuzilar. Aquilo uns julgamentos sumários, sem grandes recursos. Uma parte negra da história de Espanha que se calhar muito pessoal aqui em Portugal não faz ideia do que é que aconteceu. Vemos aqui o pessoal a exumar os corpos, aqui uma parte das lápides. Muito fixe, gostei muito. Temos aqui os autores, o jornalista e o Paco Roca. Sem dúvida nenhuma, uma banda desenhada que no final me deixou aqui com um nozinho no coração e a pensar. Pessoal da Aula dos Livros, os meus parabéns por terem escolhido esta obra para trazerem aqui para Portugal. Definitivamente das melhores bandas desenhadas do ano, sem dúvida nenhuma. E depois temos aqui, e aqui é um bocado mais difícil conseguir termos isto tudo aqui um bocado em foco, um álbum maior. Ava, 48 horas na vida de Ava Gardner, esta atriz, cantora, que atraiu muita gente e todo ali um grupo, um folclore ali à volta dela, considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo. Mostrar-vos só aqui a parte de trás, a sinopse, aqui um bocadinho já vou acabar por ler. Mostrar-vos só aqui a lombada com o nome dos autores. Se a câmera colaborar comigo e quiser focar. Ava Gardner, não, o nome da autora, a Ana, Ava Gardner, e depois temos aqui 48 horas na vida de Ava Gardner. Depois, claro está, temos aqui o símbolo da Yala dos livros. Só focar aqui a capa para vos mostrar aqui algumas páginas. Isto foram 48 horas na vida desta mulher e 48 horas completamente caóticas no Rio de Janeiro. E aqui o pessoal do Brasil, sinceramente, não fica lá muito bem na fotografia, se realmente foi isto o que aconteceu. Então, o que é que nós podemos ler aqui na sinopse aqui deste álbum? 1954. Ava Gardner é uma das maiores estrelas de cinema a nível mundial. O filme, A Condessa Descalça, acaba de estrear e numa deslocação ao Rio de Janeiro para a sua promoção, a presença da atriz gera um grande interesse por parte do público. Num instável contexto político do Brasil dos anos 50, a estrela de cinema é recebida de forma entusiástica, mas vê-se também envolvida em diversas controvérsias e sujeita ao assédio constante da imprensa. E aqui isto é muito notório, o pessoal no Brasil não deu um minuto de descanso, sempre em cima dela. Impressionante. São os acontecimentos dessas 48 horas da sua estadia no Rio que os autores seguem para desvendar a personalidade de Ava Gardner, uma mulher dona de uma beleza estonteante que enfrentou todos numa época em que desfrutar da mesma liberdade que um homem era uma verdadeira transgressão. Ela aqui luta contra todos, contra tudo e todos. Aliás, ela até chega a ser roubada no Rio de Janeiro. Muita confusão. Uma vida a 1000 à hora aqui da Ava Gardner. Impressionante, múltiplos homens sempre à volta dela, a sua assistente que é um bocado traída e levada para uma situação comprometedora, ela é assaltada, o assédio da imprensa, a polícia brasileira que a expulsa do país, lhe diz que ela nunca mais pode voltar ao Brasil e que diz que ela é uma má atriz. Impressionante a velocidade, o gás com que estas 48 horas passaram aqui para a Ava Gardner. Continuando aqui a ler a sinopse. Ava Gardner é a imagem da mulher fatal e de ícone inacessível. A imprensa concentrou-se na sua vida privada, nos seus romances e num impressionante número de amantes. Criticada pelos seus 3 casamentos e divórcios, nunca ninguém censurou que os seus 3 ex-maridos tenham somado 20 casamentos ao longo da sua vida. Ava é uma visão de uma vida manchada pela violência, a dos homens e a do seu desejo de a possuírem, que Ana Miralles ilustra segundo o argumento de Emílio Ruiz. Uma mulher fatal, generosa, com grande sentido de humor e ao mesmo tempo uma vulnerabilidade que a tornava irresistível. Um retrato íntimo daquela a quem chamaram a mais bela criatura do mundo. E aqui o pessoal a dar-lhe prendas, mas depois a violência, ela a defender-se e por aí fora. Também uma história cheia de ação aqui à volta da Ava Gardner. Aqui está, pessoal, Ava, e aqui o abismo do esquecimento. O habitual, vocês não se esqueçam de ajudar, dar o like neste vídeo e se ainda não fizeram, subscrevam este nosso canal de YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá, banda desenhada
e videojogos.